Olá meninas! No encontro de hoje a gente vai aprender a usar o lápis de cor para fazer os nossos trabalhos de arte. Eu trouxe hoje aqui uma caixa de lápis de cor bicolor da Bic, ou seja, ele é meio a meio. A metade do lápis é de uma cor, a outra metade é de outra. Assim você tem mais cores dentro de uma caixa. Tá com o seu kit aí? Para cada técnica de material de arte, a gente usa um papel diferente. Para o lápis de cor, é bom um papel poroso, um papel craft, um papel verger. No caso, eu vou usar o papel canson, que a gente encontra em qualquer papelaria. Pode ser até escolar, contando que seja de papel canson. Não precisa ser aquele super caro não, mais barato mesmo, tá ótimo pra gente trabalhar. Por que o papel canson? Porque o papel com textura, né? Se vocês olharem bem, esse papel ele não é liso, né? Ele é cheio de buraquinhos ali que a gente não consegue nem ver olho nu. Conforme a gente vai passando o lápis de cor, ele vai absorvendo o pigmento. A gente vem acrescentando camadas no papel. Uma camada de lápis de cor, depois um sombreado com outra camada. Então, para poder o papel aguentar, ele tem que ter esses buraquinhos. O pigmento ele vai assentando nos buraquinhos e vai preenchendo até ficar saturado. Quando o papel é liso, ou seja, ele não tem esses buraquinhos, né? Você dá uma camada e logo ele absorve todo o lápis de cor e ele não deixa, ele não pega. Não existe técnica certa ou errada, né? Se você olhar na internet, tem vários tutoriais ensinando a técnica do lápis de cor como se fosse uma coisa única. Mas, na verdade, você tem que encontrar o seu jeitinho, a forma como você gosta de usar esse material, certo? Eu vou dar aqui dois exemplos. Vou fazer um coraçãozinho simples. Eu não vou forçar o lápis, tá, gente? Porque senão vai furar o papel. Esse lápis aqui, ele vai ficar aparecendo depois. Eu não preciso forçar, né? Tem gente, como é que faz? Faz aqui assim, ó. Ai, gente, não precisa ser assim, tá? Pode ser clarinho, ó. É só uma marcação. Quem quiser pode fazer no papel sulfite normal, né? Porque aí apaga, faz, refaz, isso aqui. E depois passa limpo pro papel canson. Que o papel canson não dá pra você ficar apagando muito. Quando você apaga um lápis no papel canson, essa borracha, ela agride o teu papel. Então depois a pintura não fica tão bonita. Quanto menos você usar a borracha no papel, melhor, certo? Ao invés de eu vir direto com o vermelho do coração, para deixar esse coração brilhante, eu vou usar o amarelo. Vou dar uma camada primeiro de amarelo e depois eu vou sombrear com esse vermelho. Aí depois eu vou vir com um tom mais escuro fazendo as sombras ao redor. Aí dá um super efeito, né? Mas é o meu caso aqui. Então, ó, eu vou vir com o amarelo, ó, sempre na mesma direção, dando uma camada. Não adianta uma hora eu vim aqui, ó, fazendo uma direção, depois vim na outra direção, ó, ele começa a manchar. Aí rabiscar aqui, ó, ele começa a manchar todo. Não é assim, gente. Tem que ser sempre, ó, sempre na mesma direção, sem forçar. Se eu forçar, ó, como é que fica também, ó, manchado, né? Eu não gosto. Então, eu vou vir dando minha camada todinha aqui, ó, com o meu amarelo. Tu vê que ele não tem nenhum manchado, ele tá todo por igual ali, bonitinho, ó. Aí depois que eu dei minha camada aqui de amarelo, ó, que é o brilho, né, da base, eu vou vir com o sombreado com o meu vermelho. Aí eu vou vir sombreando, ó, de fora pra dentro, pra eu deixar um brilho mais no meio, ó. Vou vir emendando. Na hora que dá uma emenda, ele ameaça manchar, né, gente? Fora pra dentro. Que aí dentro eu vou deixar mais claro mesmo. Aqui, ó, fazer a beiradinha. Escuro. Clareando. Como é que faz esse escuro e vem clareando para dentro, gente? Onde é mais escuro, que é a parte de fora, vocês apertam mais o lápis, ó. Essa parte de fora aqui, vocês apertam mais o lápis. Conforme vai chegando para dentro, ó,
vem forçando menos o lápis, aí ele vai clareando. Você vai clareando isso aqui, ó, mesma coisa pra lá. Escuro, clareando, escuro, clareando, escuro, clareando, escuro, clareando. Tu vê que ficou um vermelho, mas com um vermelho brilhoso, né? Por causa do amarelo lá dentro. Que a gente deu uma camada de amarelo antes, né? Agora, galera, eu vou pegar um tom mais escuro, praticamente um marrom aqui, um vinho. E aí eu vou botar um sombreado em volta mais escuro ainda para dar o 3D do coração, fazer esse sombreamento do coração. Ou seja, eu dei a primeira camada de amarelo, eu dei a segunda camada do vermelho e agora eu tô dando a terceira camada do vermelho escuro. Vê que essa terceira camada aqui que eu tô dando, ela já não tá pegando bem. Essa porosidade do papel, ele já tá tampando, ele não tem mais os buraquinhos brancos. Escuro, clareando, escuro, clareando, escuro, forçando menos para vir clareando para o meio, para fazer esse brilho. Escuro, clareando para dentro. Escuro, clareando para dentro. Escuro, vou dar um acabamento com preto em volta aqui. Uma linha fininha aqui. Isso aqui não precisa fazer não, tá, gente? É o que eu falei pra vocês. Cada um vai ver seu jeito de trabalhar, tá? Aqui, ó. Então, isso aqui é uma forma de trabalhar com essas camadas. Eu vou fazer o outro coração aqui, vou até fazer menor para ir mais rápido. Esse outro coração eu vou fazer de uma outra forma, que até é uma técnica que eu usava muito quando era nova. Eu vou trabalhar essas mesmas camadas, tá? Então, ó, vou vir com amarelo. Você pode fazer bem devagarzinho, preenchendo bem. Aí vou vir aqui sombreando com vermelho. Escuro clareando. Vou começar a forçar mais. Nessa técnica aqui, diferente da outra, eu começo a saturar o papel. Eu começo a forçar esse papel aqui, ó, até ele ficar bem lisinho, né? O papel é crespo. Conforme a gente vai botando o lápis de cor, ele vai fechando os buraquinhos com o pigmento do lápis de cor. Vou fazer isso aqui com o marrom aqui em volta. Ó. Vê que ele tá completamente liso. Tu vê que eu tô tirando toda a textura que tinha. Essa parte aqui, vê que tá cheio de buraquinho branco ainda. Essa parte de fora, vê que eu estou eliminando os buraquinhos, que eu tô preenchendo todos os buraquinhos com o pigmento do lápis de cor. E aí ele vai alisando o trabalho. E aí esse meio que ainda tá com a parte aberta, você pode usar o branco ou o amarelo, eu vou usar o amarelo. E aí você pode vir forçando, ó. Que aí vai alisando também. Agora é para forçar, eu tô forçando o lápis. Porque eu quero alisar todos esses buraquinhos. E aí isso aqui então é uma outra técnica, diferente dessa aqui do lado. Ó, vou botar aqui um contorno. Não é sempre que precisa ter contorno não, tá, galera?
Essa técnica aqui, ela fica mais fechada, mais forte, né? E essa daqui, em camadas, já deixa o papel aparecer uma outra forma. Eu mostrei para vocês aqui duas formas como eu uso o lápis de cor, mas você em casa pode descobrir o teu jeitinho de usar o material da Bic, certo? Eu quero que vocês me contem aí no comentário quais os artistas que usam a técnica do lápis de cor para fazer seus trabalhos e que vocês amam, que vocês acham que é uma boa referência para quem está vendo esse vídeo procurar. Deixa aqui nos comentários. Eu trouxe alguns desenhos da minha juventude, lá quando eu tinha uns 18 anos, daí deve ter o quê? Mais de 20 anos, né? Que eu pintava muito um lápis de cor, eu trouxe para vocês verem, né? Esse esboço que a gente fez aqui foi só uma coisa para vocês verem a técnica, então o fundo tá todo branco, ele tá jogado num papel. O lápis de cor você pode pensar a composição no papel, né? Como é que ele vai estar, se o fundo vai estar branco, se vai estar pintado. Então eu trouxe algumas propostas para vocês verem aqui. Eu gostava muito de fazer cartão de Natal, né? Então eu fiz toda essa ilustração de uma cena de Natal. Você vê que o fundo aqui tá com lápis de cor. Vê que eu não usei nem azul, nem verde, nem nada não. Eu fiz mistura, eu dei uma camada de laranja, depois por cima do laranja eu dei uma camada de azul, por cima do azul eu vim sombreando com preto, né? Desculpa que minha bonequinha era tudo loura, mas era a minha referência de quando eu era pequena. Muito triste, né? Por isso que a gente tem que descolonizar o nosso pensamento, né? Eu comecei a ir muito nas escolas e quando os alunos pintavam a parede, eles faziam sempre os bonequinhos louros, de olhos azuis, como eu também fazia quando era nova. Aí eu comecei a estimular eles a pintarem pessoas como eles. Então, os murais da Rede Nami começaram a mudar. E o meu trabalho de arte também. Quando você for representar as pessoas, pense em quais pessoas vocês querem representar nesses trabalhos. Esse outro aqui, ele tá montado nesse papel preto, né? Mas uma técnica do lápis de cor, mas é dessa mais saturada. Vê que essa daqui, ó, você vê o fundo branco do papel, tá vendo? Então foram camadas leves, uma por cima da outra. Já esse trabalho aqui, você, olha só essa parte aqui, você não vê os buraquinhos brancos do papel, porque eu vim forçando e saturei muito até eliminar todo o papel do fundo, certo? E aí tem essa composição, que ele é todo pintado por dentro e com essa borda branca. Mas eu preencho todo o papel com lápis de cor. Às vezes o fundo valoriza o trabalho, então vocês têm que ver ali se vale a pena criar esse fundo ou não, né? Ou vai ficar só o objeto principal lá no meio. Vocês podem experimentar, eu acho que a melhor forma é experimentar para ver onde vocês chegam. Eu peguei um objeto que era um brinco, ampliei e apliquei a técnica do lápis de cor, em camadas, aparecendo esse fundo mais claro, né? E aí eu fiz ele de uma forma mais realista, né? Eu fiz como eu estava vendo mesmo. Esse outro aqui já é essa técnica que a gente satura o papel, né? Tanto que aqui no corpo da fada, a gente quase não vê os buraquinhos brancos do fundo, né, do papel. Aqui você consegue até ver o buraquinho branco, mas aqui o corpo eu saturei bastante, né? Aqui nos cogumelos eu saturei bastante e fiz essa composição. Apesar de ter a borda branca, vê que a parte de dentro é toda pintada. Essa aqui é de 99, aqui minha assinatura, Pamela Castro 99. Então aqui eu dou uma base com rosa, aí vem sombreando com roxo. Nessas duas partes aqui do azul, eu dou uma saturada, né? E faço uma composição dentro do meu papel. Esse trabalho aqui, ele foi feito em papel sulfite, ou seja, é um papel que não é poroso. Então você vê que só tem uma camada, por isso que eu uso uma caneta preta para contornar, para delimitar. E aí eu dou apenas uma camada de lápis de cor, aqui uma camada de azul, uma camada de laranja. Eu só marco os espaços. Não existe certo nem errado. Vocês podem pegar o material que vocês tiverem, o papel que vocês tiverem e dar o jeito de vocês de criarem um trabalho de arte, certo? Esse daqui também é um trabalho feito no papel sulfite, ele tem uma linha de contorno preto e depois eu venho com esse lápis de cor sombreando tudo. Não pega muita camada, não tem como eu dar muita camada, né? Mas ainda assim eu consigo colocar um sombreado, um mais escuro em volta. E esse daqui tá até no plásticozinho, ele é mais bem acabado. No papel canson, aí eu dou uma camada bem clarinha aqui pro meio, venho sombreando em volta. Com esse salmão, né? Essa menina, outra menina loura. Olha o trabalho aqui do cabelo, eu faço risquinho por risquinho, ó. E aí deixo o brilho mais aqui pra dentro, né? Tem várias técnicas, várias formas de se usar lápis de cor. Eu convidei a Jéssica, que foi participante da Rede Nami no grupo de acompanhamento em arte contemporânea.
ano passado, em 2019, lá no Museu da República. Hein, Jéssica? Tô te esperando, conta aí pra gente. Oi, meu nome é Jéssica Xavier. Eu sou formada em design com habilitação em moda pela PUC-Rio. Como imagem de referência, eu escolhi a artista e designer ucraniana, Sonia Delaware. Ela fez parte da minha obra Construção Campo Expandido, onde eu trazia artistas mulheres formando um grande muro, trazendo os seguintes questionamentos: de quem eram as suas referências e se elas refletiam na pessoa que você é hoje. Quando eu começo a desenhar, eu já começo com o próprio lápis de cor, e aí eu dou preferência sempre por cores quentes, tipo laranja, vermelho e magenta. De preferência eu gosto até mais do magenta e do vermelho. E aí eu vou adicionando como se fossem camadas de cor. Então eu começo fazendo um traçado, um esboço, para entender qual é a estrutura do desenho, para aí sim eu vim colocando detalhes e adicionando pequenas informações com lápis da mesma cor. E aí conforme eu vou vendo que ou a perspectiva não está muito do jeito que eu quero, ou eu quero dar um pouco mais de profundidade, eu venho adicionando um outro tom. Eu começo estudando a estrutura, vendo a proporção. Você não precisa ter medo de ter linhas ligando os pontos. Essa primeira parte é mais para você entender como é que vai funcionar a estrutura do desenho, onde vai ficar cada coisa, onde o olho vai ficar posicionado. Eu tento ao máximo não forçar o lápis no papel, é mais ele encostar e ir depositando a cor, para que aí quando eu quiser pesar mais a mão, eu consiga ter mais intensidade na cor. Uma coisa boa é sempre que você for fazer, você escolher a sua referência que tenha as marcações mais definidas, porque como você está começando a entender como é que você vai colocar volume no desenho, se o desenho tem muito contraste, muito preto e branco marcado, fica mais difícil de você conseguir fazer o desenho e dar a perspectiva adequada. Agora que eu já fiz um primeiro estudo, eu já venho fazendo um pouco mais forte, dando mais contorno. Eu tenho o costume de não usar a borracha. Comecei a fazer essa técnica justamente para poder eu não precisar usar a borracha e não precisar ficar com medo de errar e voltar do início. Essa técnica que eu desenvolvi para fazer os meus desenhos, eu vou trabalhando ela em layers, em camadas. Quanto mais camadas eu vou dando, mais próximo de uma fotografia ele vai ficando. Essa parte do cabelo, geralmente eu vou só adicionando massa de cor para poder dar uma profundidade. E aí depois que eu venho trabalhando com o traço para o cabelo ficar mais marcado. Vai de cada um. Se você sentir que para você funciona melhor começar com as cores mais escuras ou mais frias, você pode começar pelo mais frio. Para mim funciona melhor começar com os tons mais quentes, laranja, o rosa. Se eu achar que não tá bom, eu consigo como se fosse ir apagando e adicionando. E agora sim, eu já começo a observar na própria fotografia que eu escolhi de referência, a ver o sentido que estão os pelos. Quando você estiver no meio do processo, é legal sempre, depois de um tempinho, dar uma afastada do desenho, olhar ele para ver se tem alguma coisa que está fora do lugar, se tem alguma coisa que você quer corrigir. Agora que a gente está mais perto do final, eu vou começar a vir com os tons mais escuros. Você vai conseguir observar aonde dá para corrigir, vamos supor. Aqui eu estou sentindo que o nariz está um pouco mais para a esquerda do que eu quero. Aí eu venho corrigindo aqui e demarcando. Consigo também dar mais peso na sombra dos olhos. Eu posso vir fazendo as demarcações com o tom mais escuro e ao mesmo tempo vir trabalhando as outras cores que eu já usei no desenho. É que eu percebi que eu quero um pouco mais comprido esse traço. Consigo também fazer um detalhe de uns cílios. Mesmo a minha foto de referência sendo preta e branca, eu consigo perceber que o personagem dela tem a sobrancelha bem escura e bem marcada, então eu posso pesar bastante a mão aqui agora. Mesma coisa no cabelo.
Quando eu faço os cílios, eu sempre puxo ele de dentro para fora do olho, que aí ele fica mais próximo do movimento real dos cílios. Agora eu começo a dar o traço pro lado que eu quero que o cabelo tenha movimento. Nesse caso aqui, o cabelo dela é mais contido, mas se você tem um cabelo cacheado ou crespo, é só você vir no sentido que você quer que o cacho seja, que aí você consegue dar mais profundidade. O segredo é sempre você estar movimentando o punho, o braço em si, para você ter mais movimento no desenho, para ele não ficar estático. Aqui eu observo que no rosto tem uma sombra, mas essa sombra não é tão forte. Eu consigo trabalhar com um lápis mais clarinho. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. O exercício de hoje vai ser vocês utilizarem a técnica do lápis de cor para fazer um desenho sem esquecer das dicas. Não se esqueçam de que não tem certo e errado. O negócio é colocar a mão na massa e começar a experimentar. Postura tá direito? Se minha mãe viu sem postura no vídeo, ela vai falar. Não, pode ficar à vontade, é bem descontraído o nosso vídeo, não precisa ser algo... Não, é só pra ver se eu tô com a postura, se eu não tô assim, que eu tenho mais de ficar assim. Eu posso ir falando no meio também, não tem problema. É só porque eu tô um pouco tímida ainda. Tá bem chovendo no celular ali, ó. Será que tá aparecendo? Não. Não? Tá pegando mais Então tá. Ele tem que ter essa textura para